Olá meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Tateu Andilo, estamos aqui para falar sobre a nossa querida e fantástica religião Candomblé, que nós somos apaixonados e nos dedicamos tanto, né? E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem legal, que se chama a Milonga do Candomblé. Vamos ao vídeo? Essa palavra milonga, né, que todo mundo fala mironga, a milonga, ela é uma palavra do dialeto banto, né, do tronco linguístico banto, quibundo, na verdade, e ela quer dizer palavras, causas e demanda. Essa demanda pode ser ação judicial, discussão. Milonga quer dizer palavras, causas ou demanda, né? Que é o que me chama mais atenção na tradução dessa palavra, milonga, é a demanda. A demanda pode ser solicitação, pedido, necessidade, carência, busca, diligência, ação judicial, discussão. E a palavra que entendemos dentro da nossa religião, que quer dizer demandar, demandar um com o outro, discutir ou fazer alguma coisa. Pois bem, as pessoas pensam muito, raciocinam de um jeito, mas não pensam amplamente da palavra, né? Aí nós vamos entender o que quer dizer a milonga. As pessoas acham que uma casa milongada é uma casa que canta misturado, que canta em dialeto que não seja o dela, que canta em português, que faz louvação a santos que não seja condizente com o que ela faz. Por exemplo, falar louvar orixá em vez de inquice. Essas coisas aí que hoje em dia é tudo errado, né? Antigamente era tudo tranquilo, era uma coisa normal, era uma prática, a prática religiosa era mais tranquila, as pessoas não se preocupavam todas com essa situação de uma casa milongada, não. Simplesmente as pessoas iam, participavam e eu só via alegria. Mas isso era coisa de quase 30 anos atrás, depois mudou muito. As pessoas não tinham acesso a dicionário, não tinham acesso a nada, e continuava falando o que o seu mais velho falava, né? Existem casas realmente bem mais puras, que não tem essa mistura de dialeto, e existem casas que são misturadas, são milongadas, sem problema nenhum, sem culpa nenhum. E eu acho que a pior coisa é você criticar uma coisa que não pode ser criticada. Mas as pessoas não querem tirar elas querem tirar, vamos dizer assim, as casas de Angola, vou falar pelo Angola que eu sou angoleiro, querem tirar as palavras, as cantigas que cantam, se fala palavras em português, mas as práticas religiosas não tiram, as práticas milongadas. Existe muita prática religiosa num terreiro de Angola que é milongado, que são práticas de outras cercanias, de outras raízes. Existem muita prática jeje no candomblé de Angola. Muita prática jeje. Existem práticas iorubânas na gosto no terreiro de Angola. Por quê? Porque as pessoas migraram das outras nações. E nós temos uma coisa chamada absorção de cultura. Absorção de cultura, você absorve. Tem coisas que você não deixa de fazer, que você fazia em outra raiz, que assim, simplesmente seu santo pede para que isso continue. Pede para que essa prática continue, né? As pessoas não têm assim essa preocupação. Acham que está tudo certo uma prática. Acham que a milonga é uma coisa, uma mistura da Umbanda com Candomblé. Não, a milonga, como se verbalizou como mistura, uma casa milongada é uma casa misturada, a palavra não quer dizer isso, mas se verbalizou, igual tantas outras que a gente vem falando nos vídeos. As pessoas metem o malho nos candomblés das pessoas que cantam aportuguesado, mas querem usar dos catiços, são oriundos da Umbanda. Não é isso?
As pessoas querem fazer, você tem caboclo no candomblé? Tem caboclo, a gente já falou sobre isso, tem caboclo boiadeiro, tem caboclo do sertão, tem caboclo do Amazonas, tem caboclo de pena. O caboclo de pena, originalmente, é uma divindade da Umbanda. E tem muita casa de Queto, de Jeje muito pouco, mas de Queto de Angola, que tem caboclo de pena, que é um caboclo índio, um índio de pena, né? Então isso é uma milonga. Isso é uma milonga. Tem gente que faz olubagé na casa de Angola. Isso é uma milonga. Não estou criticando, só estou exaltando o que seria a milonga. Aí o cara não quer falar uma palavra em português, mas faz a prática milongada. Ah, você não pode cantar isso, que isso é nagô, isso é urubá misturado. Às vezes a pessoa não tem nem conhecimento daquilo que está se falando, que as palavras se parecem, e querem criticar. Como eu já coloquei, né, num vídeo anterior, traduções de cantiga. Mona Elembe Exalá. As pessoas pensam que é Oxalá. O Oxalá não é isso. Mona Elembe Exalá. Xalá até logo. Quando a gente fala Oxalá, Mona Elembe Oxalá. Mona Elembe Exalá. Quer dizer, até logo. Filho de Zambi, estou indo. A gente tem que ter entendimento, a gente tem que se apegar aos que conhecem a religião, para a gente poder ter o entendimento daquilo e não criticar nada sem saber o porquê está criticando. Se aquilo não faz prática da sua liturgia, muito que bem. Procure saber, a não ser coisas estapafúrdias. Como tem uma senhora aí que aparece aí, negócio de Umbanda, que fala que recebe o chumaria do cemitério. Aí é triste. Aí não tem como falar que a cultura dela é assim. Não, isso daí é maluquice. E tantas outras coisas. Mas essa milonga que existe no candomblé, existe em todas as casas. Nagô, Queto, Nagô, Vodum e Angola. E na Umbanda também existe milonga pra caramba. Eu acho que é a mais milongada, que louva orixá, né? Tem seus guias, seus falangeiros, mas também louvam orixá na língua portuguesa. Então esse negócio de milonga está muito mais além do que a gente pode imaginar, do que se te criticar uma fala que não seja do dialeto correto, né? Eu vou fazer uma pergunta: qual o dialeto que você fala, que você canta suas cantigas no Angola? Nós temos tantas etnias vieram para o Brasil, tantas etnias falavam diferente. Não é só Quimbundo, Kikongo. Nós temos Umbundo, Ovibundo e tantas outras línguas, a qual você se encaixa. Que existem muita cantiga cantada na sala de Angola, que você vai procurar uma palavra, você não encontra essa palavra nem no dicionário Quimbundo, nem no Kikongo, nem no Umbundo. E que palavra essa vem da onde? Vem da própria milonga que o negro escravizado já fazia na senzala. O negro já fazia nos seus calunduns. A gente tem que ser menos. As pessoas estão querendo muita coisa, ser demais, né? Querem separar, querem tirar tanta coisa que vai acabar a religião. Não vão ter mais nada. Eu acho que esse vídeo assim nada mais é do que um desabafo e um alerta do que estão fazendo. Do que estão fazendo com o candomblé. Inserindo palavras novas em quimbundo, achando em dicionários alguma coisa, tal, insistem em falar em dialeto e não sabem falar direito nem o português, nem se comunicar. Então a gente, em primeiro lugar, temos que nos respeitar e, em segundo lugar, entender a prática do outro. E não achar que a milonga é só o que você fala. A prática litúrgica também é milongada. Toda a casa de santo que eu conheço não presencialmente, mas eu conheço, que eu sei, faz milonga. Existem misturas. Isso é natural, isso é o candomblé, gente.
O candomblé eu gosto de falar que é uma grande panela onde está todo mundo inserido, cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto. Se não for desse jeito, eu acho que esse egoísmo de querer pegar o dos outros e não querer que ninguém pegue do nosso é complicado. A gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso e melhorarmos como religiosos, como praticantes do candomblé, da religião. Ok? Muito obrigado, Zé Mequatessá. Peço a benção de todos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like aí. Se você não gostou, dê negativo, não tem problema nenhum. Faça seu comentário, compartilhe o vídeo e me ajude a crescer na internet. Nós somos quase 3.000 inscritos, quase 2 anos que eu coloco vídeo. Acho até muito pouco, mas pelo menos essas pessoas me dão atenção, escutam o que eu falo, eu fico muito feliz. Muito obrigado, Zé Mequatessá, e até o próximo vídeo.